Paz e graça aos meus irmãos, em nome de Jesus. Por favor, abra sua Bíblia no que escreveu o evangelista Marcos. Marcos, capítulo 14, do verso 32 ao verso 42. A você que participa do culto pela internet, que Deus lhe dê nesta manhã, nesse dia, uma bênção especial. A bênção da companhia. Jesus no Getsemane. Acompanhe o que diz a palavra do Senhor. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até à morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais. Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. Que através da leitura desta passagem, Deus fale com você nesta manhã, como falou comigo. A história de vida de Jesus, com começo, meio e fim, a vida terrena, ela também pode ilustrar a nossa vida aqui. Podemos tomar teologicamente a ideia do sofrimento dele, da sua peregrinação aqui e da sua elevação para sempre, como vai acontecer conosco. É só uma ideia do que podemos tomar como exemplo toda a vida de Jesus para conosco, em relação à nossa vida. Sabemos que Ele é nosso advogado. Está dito isto. João escreveu a sua epístola e disse que Jesus é o nosso advogado. E Ele advoga a nossa causa baseado na sua compreensão do que é a natureza humana. Em tudo foi tentado. E sofreu na carne aquilo que o ser humano pode sofrer, até o ponto mais agudo. O evangelista Lucas, escrevendo a mesma
história, no capítulo 22 do seu Evangelho, ele fala de um momento em que Jesus começou a suar gotas de sangue. E os cientistas, os da área de saúde, dizem que isso é possível. Já aconteceu outras vezes. Alguém diante de uma pressão muito grande, de uma tensão muito grande, num nível acima do que se pode humanamente suportar. Então, pequenos vasos podem se romper diante da tensão interna e aquele sangue vazar pelos poros, que deve ter acontecido com Jesus. E Lucas, evangelista, era médico. E então dá esse detalhe do ponto de vista da medicina. Só Lucas fala isso. Mas Mateus, Marcos, também dão a ideia da gravidade, da angústia, da dor que Jesus sofria na alma naquele momento ali. Um diz que a sua alma estava profundamente triste até a morte. O outro evangelista fala de pavor. Além da angústia, fala do pavor. Jesus estava apavorado ante a aproximação de uma morte tão cruel, tão dura e tão dolorida. Eu falei numa das quartas-feiras aqui, dando alguns detalhes, sobre a ideia e a proposta daqueles que executavam os seus condenados através da crucificação. A ideia não era simplesmente matar a pessoa. Havia outras formas, outros métodos mais rápidos de se executar alguém. A crucificação era uma ideia, uma proposta de fazer alguém sofrer muito antes de morrer. Alguns condenados ficavam muito tempo, muitas horas, às vezes passava para outro dia, sofrendo ali na cruz até morrer. O fato de eles terem adiantado a morte de Jesus, furando com uma lança no seu lado, para acabar de matar, como nós dissemos no popular, é porque era uma sexta-feira, e se aproximava o sábado, e eles não podiam deixar ninguém preso ali à cruz, se aproximando o sábado. Era uma questão religiosa, de consciência. Mas a ideia da crucificação era mesmo fazer alguém sofrer muito antes de morrer. E eu não sei quantos já tiveram acesso a um documentário passado por e-mail para várias pessoas sobre o sofrimento de Jesus na cruz, do ponto de vista da medicina. O que significava ficar naquela posição durante muitas horas, como os seus músculos reagiam. O que uma pessoa sente depois de ser cravada no pulso ou na mão, e depois de perder sangue, e, enfim, todo o sofrimento que a carne pode suportar. É um e-mail muito duro, muito ruim, de a gente ler e imaginar o quanto Jesus de fato sofreu na cruz, depois de ter sofrido já desde a casa do sumo sacerdote até o Calvário, as surras que ele levou, da forma que levou, todo aquele sofrimento. Então a ideia era fazê-lo sofrer muito na carne. E é o que aquele filme Paixão de Cristo, de Mel Gibson, tentou passar. O sofrimento físico de Jesus. Ele não explorou a angústia por causa dos pecados, nada disso. Nem tocou no assunto. Mas explorou a dor física de Jesus.
Mas esse texto que eu li, para a nossa reflexão nessa manhã, mostra um Jesus angustiado e apavorado antes mesmo das coisas se efetivarem. Ele estava no Getsêmani com 3 daqueles que ele chamava de seus amigos, que ele escolheu para estarem com ele naquele momento último da sua caminhada terrena. Jesus já sabia que aqueles seriam seus últimos momentos. E você tem a sequência dos fatos. Do Getsêmani, ele é levado preso para a casa do sumo sacerdote, dali ao pretório, dali ao Calvário, onde ele é executado. Aqueles são os passos, os últimos momentos dele. E então Jesus está com os que ele achava que eram os seus amigos, no seu momento mais lancinante, agonizante, de tristeza, angústia e pavor, como nos diz o evangelista. Curtindo, se é que se pode usar essa palavra, seus últimos momentos terrenos com os seus amigos. Sabem o que eu parei para meditar, quero trazer para você nesta manhã? Primeiro, a história e a vida de Jesus, nesse contexto, revelam o que de fato é a natureza humana. Aqui está revelada a fragilidade da natureza humana. Ora, Jesus sabia que a morte não seria o fim. Ele mesmo declarou tantas vezes aos discípulos que morreria, sabia que ia morrer, mas que ao terceiro dia ressuscitaria. Ele não tinha dúvida disso. Declarou tantas vezes. Mas quando viu se aproximar o momento de morrer, daquela forma, ele começou a se angustiar e a prever as dores que ele sentiria. E ele disse: Pai, eu sei que tudo podes. Se for possível, passa de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade. Jesus não queria ali abandonar o seu posto de redentor. Ele não queria abandonar o projeto traçado antes da fundação do mundo. Não era isso que estava em jogo ali. Esse momento que a gente quase não reconhece o Salvador, gemendo em angústia, não era nada no campo espiritual, no sentido de querer desistir de remir os seus santos. Porque ele mesmo declara que o espírito, na verdade, está pronto. Pronto. Mas a carne é fraca.
E a carne é uma referência à natureza humana, na qual ele residia. E é exatamente essa carne fraca que a gente encontra nos homens e mulheres mais santos que pisaram na terra. Eu citei recentemente a história de Elias, que não passou pela morte, mas foi arrebatado. Uma história linda. Um homem que a terra não era digna. Um homem que lutou sozinho, entre aspas, contra os 400 profetas de Baal, no Monte Carmelo. Desafiou os homens e os deuses deles. E por sua oração fez cair fogo do céu. Uma história linda, que nos faz imaginar um homem cheio de poderes, um homem de uma comunhão tão linda com Deus, de um nível espiritual tremendo, que nos distancia, como se fosse um semideus. Mas logo adiante a gente encontra o mesmo homem, o mesmíssimo, escondido numa caverna, querendo morrer, deprimido e querendo suicidar-se, não queria mais viver, porque Jezabel, a mulher de Acabe, o rei de Israel, tinha mandado matar os profetas. Ele achou que tinha ficado sozinho e com medo de morrer também, angustiado, foi se esconder e ficou com medo numa caverna, até que Deus vai misericordiosamente resgatá-lo. Mas ali estava a carne, a fraqueza, um homem igual a você e a mim. E a Escritura nos diz, na carta que Tiago escreveu, dizendo que ele era um homem semelhante a nós, aos mesmos sentimentos. Orou por um tempo para que não viesse chuva e não veio. Orou de novo para que chovesse e choveu. Mas era um homem igual a nós. A gente não tem como entender isso. A gente vê um Davi, que é um dos nossos autores prediletos. A gente lê um salmo de Davi, como o Salmo 27, por exemplo, e a gente lê e acha que Davi não é humano, acha que é um ser mitológico, porque ele diz que ele sozinho pode enfrentar um exército, ainda que um exército se acampe contra mim, não é nem contra Israel. Não se atemorizará o meu coração, e ainda se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. E no Salmo 18 ele diz que ele sozinho passa pelo meio de um exército. E tantos salmos que ele declara coisas tão grandiosas que nos parece que é um semideus quem está falando. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. E uma força tão grande que ele usa no que fala, que nos parece ser uma pessoa intocável, poderosa, distante do ser humano. Aí a gente abre Salmo 38, Salmo 51, Salmo 32, e vê uma pessoa pequenininha, igual a gente, pior do que a gente, que é o que a gente julga, pior do que a gente. E aquele mesmo que disse que passava pelo meio de um exército, sem ter medo, o mesmo depois escreve dizendo: porque os meus inimigos são mais vigorosos do que eu, são mais fortes do que eu estou muito fraco, estou quase resvalando o pé, prestes a tropeçar, todo mundo me abandonou, coitadinho de mim por causa da minha fraqueza.
O Salmo 38 é uma descrição poética do que é mesmo a natureza humana. É fraqueza, é fragilidade, não importa qual seja o homem que escreveu. Vemos um Paulo que nos admira a força moral, espiritual, o arroubo de fé que ele sempre demonstra. Um homem que não temia nada. Um homem que relacionalmente teve a ousadia de confrontar a Pedro na presença de todos. Um homem que foi açoitado várias vezes, numa delas colocado fora da cidade, achavam que ele já estava morto. E ele tomou aquele exemplo de machucaduras no seu corpo como uma ilustração de uma pregação. Nada parava Paulo. E ele mesmo usa como mensagem para o testemunho do seu evangelho os vários açoites, as prisões, naufrágios, sofrimentos, perseguições, algemas. E ele disse, olha, tudo isso para mim é motivo de glória. E ele disse para Timóteo, Timóteo, olhe para esse encarcerado, combate comigo o bom combate da fé. Nada parava Paulo. Mas você abre, por exemplo, a segunda carta que ele escreveu aos Coríntios, e num dado momento, lá no primeiro capítulo, ele diz que teve uma perseguição tão ruim na Ásia, e você vai para o contexto de Atos, não foi uma perseguição física, foi uma perseguição religiosa, ideológica, de líderes religiosos. Ele diz que foi uma perseguição tão ferrenha, tão ruim, que ele pensou em desistir da própria vida. Está lá, na segunda carta aos Coríntios. Ele pensou em desistir de tudo e pensou em morrer. O mesmo Paulo, que disse que tudo fazia por causa do Evangelho, e etc. e tal, depois pensou também em morrer, porque essa é a condição da natureza humana. Jesus, o nosso Salvador, que é Deus, disse que o Espírito está pronto, mas que a carne é fraca. E essa é a condição humana, é a fraqueza. Eu recebi um arquivo em áudio, uma pregação, um estudo, muito curioso, guardo comigo, de vez em quando ouço novamente, vou só fazer referência nesse contexto aqui para vocês. É um pregador justificando a enfermidade emocional de alguns líderes religiosos. E ele toma como base para a sua mensagem o que Paulo escreveu aos Filipenses. Quando Cristo diz que, sendo Deus, renunciou à sua glória, esvaziou-se da condição de Deus, entre aspas, assumindo a forma de homem, em condição humana. Mas Deus o exaltou depois sobremaneira. E esse pregador diz uma coisa curiosa. Ele diz que Jesus, sendo Deus, de fato, esvazia-se assumindo a condição humana da fraqueza, ao ponto de limitar-se historicamente
à condição humana. E nós, os homens, procuramos seguir um sentido inverso ao que Jesus seguiu. Como humanos que somos, de fato, queremos alcançar uma condição de deuses. Fortes, intocáveis, poderosos. Isso nos enche de vaidade e orgulho, quando, na verdade, a nossa condição é mesmo a fraqueza. E Deus nunca quis que nós fôssemos deuses. Muito pelo contrário. De fato, o que a Bíblia diz é que quando somos fracos, aí é que somos fortes. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando nós nos reconhecemos humanos e frágeis, é que a glória de Deus pode se manifestar. Quando nos envaidecemos, quando trazemos para nós uma glória que não nos pertence, Deus então retém a sua mão, porque Ele não dá a glória dele a ninguém. Mas quando nos julgamos, nos mostramos fracos, trememos as pernas, é que Deus então manifesta a sua glória. Eu mesmo já vi pregadores fracassarem, líderes religiosos fraquejarem, por abraçarem, acatando uma glória que não pertence a eles. Um poder que não depende deles, que não está neles. Quando, na verdade, os homens são apenas instrumentos, como vasos de barro, que carregam uma glória tão superior. É o que a Escritura nos mostra. A soberba precede a ruína, mas a humildade vem atrás da honra. É o que a Bíblia nos ensina. E a gente vê muita gente seguindo um caminho inverso ao que o Senhor espera. Então, a natureza humana, a sua condição é a fraqueza. O segundo aspecto que quero destacar para partilhar com você, deste texto, é o que nós precisamos fazer. Jesus nos ensina aqui, quando a crise se instalar. E a crise estava instalada aqui. Jesus usa a expressão, é chegada a hora. É chegada a hora. E ele descreve que hora é essa. Os evangelistas falam de modo diferente, mas é dizendo a mesma coisa. Em um evangelista é dito que é chegada a hora em que o Filho do Homem será entregue nas mãos de pecadores. Será entregue nas mãos dos pecadores. O outro, dizendo a mesma coisa, diz que é chegada a hora e o Filho do Homem padecerá. Jesus sabia o que seria ser entregue nas mãos dos pecadores. Davi, o homem segundo o coração de Deus, imaginava o que era cair nas mãos dos pecadores. Cair nas mãos dos homens. E quando Davi pecou, ele
teve o privilégio de escolher o castigo. Deus deixou que ele escolhesse. E ele sabiamente, piedosamente disse que eu caia nas mãos de Deus e não nas mãos dos homens. Porque nas mãos de Deus existe uma multidão de misericórdia. Mas nas mãos dos homens há juízo. Davi sabia disso. Jesus sabia disso. E experimentou isso. Você junta os 4 evangelhos que narram aquele momento de Jesus saindo do Getsêmani e chegando ali diante das autoridades, o tanto que zombaram dele, cuspiram no rosto dele, bateram nele, ridicularizaram, fizeram e aconteceram com o nosso Salvador, até que o mataram. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Vamos, que chegou a hora. Era um momento de crise. Era um momento de angústia. E muitos de nós passam por isso. E as dores, as agonias do planeta, olhando de um ponto de vista agora global, se aproximam de nós. Daqui para frente nós não podemos esperar outra coisa senão angústias. O que fazer? 2 coisas Jesus nos diz aqui. A primeira delas, vigiar e orar. A vigilância e a oração nos remetem a Deus. Nos põe em conexão com os céus, com o extraordinário, com o mistério, com aquele que pode guardar a nossa vida do mal. A oração nos põe do tamanho que somos. Quando oramos de fato, e não apenas verbalizamos coisas soltas ao ar, mas quando oramos de fato, nós nos amiudamos ante a grandeza de Deus. É quando nos tornamos de fato dependentes. E ficamos no lugar que Deus gosta e quer. Que são aqueles que buscam confiança no Senhor. Vigiar e orar. É o que precisamos fazer. Depender mais de Deus, buscar mais a Deus, clamar mais aos céus. E em segundo lugar, desse segundo ponto que eu destaquei, Jesus nos ensina que nesses momentos de crise, nós precisamos contar com amigos. Jesus é Deus. Ele poderia ir orar sozinho, ficar com o Pai a sós numa relação vertical, mas ele nos ensina que além disso, nós precisamos das referências terrenas, amigos. E ele estranha que aqueles que ele escolheu, por serem os mais íntimos, aqueles com os quais ele compôs mais histórias. A gente lendo os 4 evangelhos, nota que Pedro, Tiago e João estiveram mais próximos de Jesus do que os outros, por algumas razões. E Jesus então escolhe esses 3 colegas, 3 amigos para estarem com ele. E Jesus diz assim para Simão, Simão,
em quem ele investiu tanto. Ele disse: Simão, você não pode ficar comigo nem uma hora. E voltou para orar. Chorou de novo, se angustiou, voltou novamente para os amigos. E lá estavam eles dormindo. Volta para orar, volta para os amigos, estão dormindo sempre. Muitas lições a gente pode tirar daqui. E a angústia de Jesus se efetivou do jeito que ele predisse. Ele disse: vai chegar a hora em que todos vocês me abandonarão, todos. E quando Jesus foi sendo levado para a morte, todos fugiram. Apenas João compareceu à crucificação. Foi a quem Jesus entregou a sua mãe para ser cuidada. Precisamos de amigos. E não apenas de colegas, mas amigos que se dobrem conosco e chorem conosco no momento da angústia. Há uma distância muito grande entre coleguismo e amizade. Há uma distância muito grande entre estar numa lista que é identificada externamente por um grupo de ministradores, por exemplo. Os discípulos eram identificados com o Mestre. Por onde eles passavam, as multidões diziam: eles que passam. Estavam todos muito identificados, eram muito parecidos. Os discípulos faziam tudo para parecer com o Mestre. Eram todos colegas de ministério. Mas na hora que Jesus mais precisou, os amigos mais íntimos estavam dormindo. São lições que a gente aprende. E no mundo em que a gente está vivendo, que cada dia se desconecta mais, se aparta mais desses valores, a gente não tem tempo, não se encontra. As relações se tornam cada dia mais superficiais. Cada dia mais, pela internet, através de e-mails informais, nós estamos ficando sozinhos no Getsemane. E quantas pessoas estão gemendo no Getsemane, assim como Jesus? Pessoas que a gente, olhando assim, grosseiramente, rapidamente, acha que está tudo bem. Mas só Deus sabe o que passa na alma de cada um. E todos nós que aqui estamos, e você também que acompanha pela internet, talvez você esteja até chorando em casa, com a sua alma profundamente triste no Getsemane. E você olha ao redor e não tem ninguém para te consolar. Jesus nos dá essa lição. Precisamos de conexão com Deus em oração. E precisamos do apoio de amigos para chorarem conosco. Que esta mensagem console o meu coração. Console também o seu coração e abra portas para os nossos olhos espirituais. Porque os discípulos estavam com os olhos pesados, preocupados somente com eles mesmos. Mas que Deus nos ajude a olhar as pessoas, ajudar as pessoas. Vocês não têm ideia, noção do que chega aqui no gabinete pastoral. Você não tem noção. Pessoas que estão sorrindo, brincando, falando com todo mundo, mas na verdade, estão no Getsemane, chorando lágrimas e suando com sangue. Que esta mensagem de Deus abençoe a sua vida e a minha nesta manhã. Em nome de Jesus.